Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 28 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Governo dá explicações e Hong Kong é mais um mercado a reabrir a compra de carne do Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Cai o número de acidentes e mortes nas rodovias federais no período das férias de verão. Repórter Gabriela Noronha. Foram registrados cerca de 2.600 acidentes graves em rodovias. Na operação de 2015 e 2016, ocorreram quase 4.000 acidentes. O número de vítimas fatais também diminuiu. Foi de 1.200 para menos de 1.000, redução de 16%. Ao vivo aqui na Voz do Brasil, o ministro do Trabalho vai tirar dúvidas sobre a modernização das leis trabalhistas. Conta de luz mais barata. Ajuste em valores cobrados pelas distribuidoras vai reduzir preço de abril em até 20%. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet é fácil. Basta acessar www.voz.gov.br. Em fevereiro, o Brasil voltou a ter mais contratações que demissões de trabalhadores, algo que não ocorria desde abril de 2015. Foram criadas 35 mil novos postos de trabalho. E esses números podem melhorar ainda mais. Isto porque os deputados estão discutindo a proposta do governo que moderniza a legislação trabalhista. Criada para gerar mais empregos, a proposta não retira direitos. Ela permite que empresas e trabalhadores negociem diretamente alguns pontos, como divisão de férias em 3 períodos e participação nos lucros da empresa. Para tirar as dúvidas da população sobre a modernização das leis, o Ministério do Trabalho lançou uma cartilha que está disponível na internet. E sobre isso a gente conversa com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, ministro. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Ayrton. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Ministro, para começar, qual o conteúdo dessa cartilha e ela foi feita para quem exatamente? O conteúdo da cartilha aborda os pontos que estão especificados na nossa proposta de modernização da legislação trabalhista. Ela traz notas explicativas com perguntas e respostas de uma forma sintética para que o trabalhador possa entender e ficar seguro que os seus direitos não serão tirados. Os direitos do trabalhador estão assegurados na nossa proposta. Ministro, o projeto prevê algum tipo de redução ou mudança para pior nos direitos trabalhistas? O primeiro eixo da nossa proposta é aprimorar direitos, porque direito você não revoga, direito você aprimora. Os direitos do trabalhador que estão assegurados no artigo 7º da Constituição e na CLT, esses direitos estão assegurados. Não há risco de nenhum direito do trabalhador ser tirado. Ministro, então, por que o governo decidiu dar prioridade a essas mudanças neste momento? Há uma insatisfação tanto do trabalhador contratado como também do empregador. A prova disso é o número de litígios trabalhistas que existem hoje no Brasil e também o número de trabalhadores desempregados. São 13 milhões de trabalhadores que não têm uma oportunidade de emprego. Isso sem considerar o número de 60 milhões de pessoas que não têm uma atividade econômica. É de fundamental importância que nós tenhamos uma legislação que traga segurança jurídica nessas relações entre capital e trabalho, para que o empreendedor não fique com medo de contratar. O empregador tenha segurança que o seu contrato de trabalho terá uma interpretação fiel. Ministro, como a gente informou aqui no começo da Voz do Brasil, depois de quase 2 anos, mais gente foi contratada do que demitida em fevereiro. O governo vem trabalhando para que essa seja a tendência daqui para frente, não é mesmo? Só para considerar, de dezembro de 2014 a dezembro de 2015,
fechou no Brasil mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. E essa tendência de desemprego foi aumentando até junho de 2016, e a partir desse período começou a haver uma redução. E agora, no mês de fevereiro, nós tivemos o privilégio de comemorar resultados positivos com a criação de 35 mil postos de trabalho. A tendência é que o número de postos de trabalho aumente. Das 6 principais áreas econômicas do nosso país, 4 delas apresentaram números positivos. Agora, com as medidas que o governo apresentou no final do ano, o impacto na economia deverá trazer resultados a partir de março, principalmente o setor de comércio e construção civil, e com certeza nós teremos um número muito maior de empregos gerados. Ministro, só para dar uma explicação para o nosso ouvinte, o senhor pode falar um pouco mais sobre alguns pontos dessa modernização? Vou citar um exemplo: as convenções coletivas, que hoje já ocorrem, categorias como vigilantes e categorias que trabalham na área da saúde, fazem acordos coletivos para trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Ou, durante a semana, trabalhar 3 dias e folgar 4 dias, e na semana seguinte trabalhar 4 dias e folgar 3 dias. Depois, no futuro, num litígio trabalhista, esta cláusula do acordo é considerado nulo. Nós estamos dando à convenção coletiva a força de lei para deliberar sobre 13 itens, que isso dará segurança jurídica para o empregador e permitirá ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir dos seus direitos. Nós conversamos com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Obrigado, foi um privilégio conversar com os ouvintes da Voz do Brasil. Hong Kong seguiu as decisões recentes de países como China, Chile e Egito e retomou as importações de carne do Brasil. A medida mantém a restrição dos produtos de 21 frigoríficos, que continuam com as vendas externas proibidas pelo governo brasileiro. Desde que foi deflagrada a operação da Polícia Federal, que levantou suspeitas sobre alguns frigoríficos, o Ministério da Agricultura intensificou a fiscalização e tem dado as explicações necessárias aos países para que continuem comprando a carne do Brasil. Um destes mercados é a União Europeia, que quer mais detalhes sobre as investigações. A reunião já estava agendada anteriormente para tratar de outros assuntos, mas com as investigações da Operação Carne Fraca, a venda da proteína animal brasileira foi um dos principais temas da conversa do ministro da Agricultura com o comissário europeu para a Saúde e Segurança Alimentar. Vytenis Andriukaitis se disse satisfeito com as informações prestadas pelo Brasil e afirmou que outras reuniões vão acontecer esta semana. A União Europeia mantém o mercado aberto para as importações da carne nacional, exceto dos 21 frigoríficos investigados pela Polícia Federal, e aumentou os controles sanitários de produtos brasileiros. Depois da reunião, o ministro Blairo Maggi disse que, após sugestão do comissário, avalia a realização de uma auditoria externa no setor e lembrou a importância do bloco europeu para as exportações do Brasil. São 27 países, a gente trata todos eles como um bloco econômico, mas são vários países que são importadores de produtos nossos. Também nesta terça-feira, o governo de Hong Kong reabriu o mercado e autorizou a retomada das importações da carne brasileira. A exceção são os produtos de frigoríficos investigados pela Polícia Federal. Em nota, a Presidência da República diz que a decisão de Hong Kong reafirma a qualidade e a solidez do sistema sanitário brasileiro e lembra que todos os grandes mercados para exportação de carnes estão reabertos. O ministro da Agricultura destacou ainda que é preciso reconquistar a confiança no sistema brasileiro. A boa notícia, junto com a China, eles levam 30% dos nossos produtos aqui do Brasil, então
A gente está comemorando hoje feliz, mas as consequências da imagem do Brasil, das mercadorias brasileiras, elas permanecem nas mentes das pessoas. Portanto, agora vem um outro trabalho muito mais forte, que é de reconquistar a confiança do sistema brasileiro. O vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, José Mário Schreiner, também comemorou a retomada. Nós trabalhamos anos e anos e anos para construir isso, e não é um fato isolado como esse que eu acredito que vai atrapalhar todo o trabalho, não só do setor agropecuário, do agronegócio, mas de toda a nação brasileira. Todas as 21 unidades sob suspeita tiveram a autorização de venda para outros países suspensa pelo Ministério da Agricultura. Reportagem João Pedro Neto. O presidente Michel Temer sancionou a lei de revisão do marco regulatório da radiodifusão. A medida facilita a renovação das outorgas para emissoras de rádio e televisão. O pedido de renovação da outorga pode ser feito num prazo de 12 meses antes do vencimento. Caso a licença expire antes da decisão do governo pela renovação, o serviço será mantido de forma provisória. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destaca a importância da lei. Vai trazer mais agilidade ao setor, vai torná-lo mais leve e está vinculado a essa determinação do atual governo de desburocratizar, de deixar o Estado mais leve. O prazo de concessão para emissoras de televisão no Brasil é de 15 anos. Já para as rádios, a licença é de 10 anos. Por isso, o volume de pedido de renovação de outorga no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações era alto. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, Paulo Toné Camargo, com a nova lei, isso deve mudar. A estimativa que nós fazemos é que devem descer das prateleiras e ser extintos mais de 40 mil processos. O presidente Michel Temer afirmou que a burocracia na renovação de licença era um entrave para as emissoras de rádio e TV. Tendo sido deputado muito tempo, eu verifiquei o quanto a burocracia emperrava os trabalhos desse setor. Nós estamos dando um passo decisivo para agilizá-lo. A lei também facilita a transferência de outorga quando a emissora muda de dono ou de razão social. Reportagem, Ney Pereira. Caiu em 29% o número de acidentes nas rodovias federais no período das férias de verão. O balanço da Operação Rodovida, divulgado hoje, mostra que também foram registradas menos mortes de dezembro até o início de março, em relação ao mesmo período do ano passado. A operação foi iniciada em dezembro de 2016 e finalizada no dia 5 de março de 2017. Segundo o coordenador da operação, Stênio Pires, a ação conjunta com outros órgãos federais, estados e municípios mobilizou mais de 10 mil policiais em todo o Brasil e deu mais um passo importante para alcançar a meta de redução de acidentes. Há 6 anos consecutivos nós estamos com essas reduções acontecendo. O nosso objetivo é alcançar as metas da década mundial, com a redução de 50% no número de mortes, e estamos bem próximos de alcançar essa meta. Segundo o balanço, foram registrados cerca de 2.600 acidentes graves em rodovias. Na operação de 2015 e 2016, ocorreram quase 4 mil acidentes. O número de vítimas fatais também diminuiu. Foi de 1.200 para menos de 1.000, redução de 16%. Mais de 580 mil autuações foram emitidas. As principais infrações foram excesso de velocidade, ultrapassagem em local indevido e ingestão de bebida alcoólica. Stênio Pires destacou ainda que mais de 390 mil ações educativas foram promovidas nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal ela trabalha essencialmente com abordagem do cidadão ao longo da rodovia federal, em que esse cidadão ele é convidado para assistir uma pequena palestra de apenas 5 minutos, para aumentar a consciência dele, pelo menos durante aquela viagem, para a questão da segurança viária. A Operação Rodovida reúne desde 2011 o governo federal, os estaduais e os municipais, com o objetivo de reduzir o número de vítimas de acidentes. Reportagem Gabriela Noronha. 19h15 em Brasília. As cheias do rio Juruá, no Amazonas, já atingiram 23 mil pessoas. E daqui a pouco você vai saber como o governo está ajudando estas vítimas.
As contas de luz vão ficar até 20% mais baratas em abril. Isso por causa do ajuste dos valores cobrados por 90 distribuidoras de energia elétrica. Cerca de 900 milhões de reais vão voltar para o bolso do consumidor brasileiro. O valor seria destinado à usina nuclear Angra 3, mas a usina ainda não começou a operar. Para reverter essa situação, a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a devolução do dinheiro para o consumidor nas próximas contas de luz. O desconto vai ser de até 20%, a depender do número de cobranças que já tinham sido feitas pelas distribuidoras de energia elétrica em cada estado. A ANEEL também determinou que as distribuidoras incluam um texto padronizado nas faturas de abril e maio de 2017, para informar aos consumidores sobre o ajuste. Reportagem Natália Kozlik. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! A partir de hoje, você tem um encontro marcado toda terça-feira aqui na Voz do Brasil para saber mais sobre as ações que as Forças Armadas desempenham em defesa do nosso país. O quadro Defesa do Brasil vai mostrar que Marinha, Exército e a Aeronáutica estão presentes no dia a dia de todos nós, em cada canto desse enorme Brasil. Além disso, as Forças Armadas desempenham um papel importante de pesquisa e auxílio em outras áreas do planeta. E são estes os assuntos deste nosso primeiro encontro. Vamos saber um pouco mais sobre a base de pesquisas brasileiras que está sendo reconstruída na Antártica e também sobre o apoio que o Brasil está dando às pessoas vítimas de uma forte enchente no Peru. Vamos ouvir na reportagem de Marina Mello. No Polo Sul, o lugar mais frio e seco do mundo, se encontra o continente antártico, uma área de muita importância para o futuro da humanidade. Muito além de focas, pinguins e leões marinhos, questões que afetam o meio ambiente da Antártica têm repercussão em todo o planeta. Um exemplo é o aquecimento global, que tem atingido em cheio o clima naquele continente com o derretimento das geleiras. As consequências disso são motivo de grande preocupação das autoridades de diversos países, como o Brasil, que vai contar a partir do ano que vem com uma nova base de pesquisas. A Estação Antártica Comandante Ferraz está sendo reconstruída, depois de a antiga base ter sido destruída por um incêndio em 2012. O assessor da Marinha para a reconstrução da nova base, Comandante Geraldo Joaçaba, explica por que é tão importante para um país ter uma estação de pesquisas na Antártica. A Antártica é o pulmão da Terra. Tudo que acontece é sempre reflexo do que acontece na Antártica. Se há um degelo, se há uma mudança de clima, tudo começa na Antártica. Então, quem detém a informação antes tem tempo de se precaver. Para se ter uma ideia da importância do continente antártico para o Brasil, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fica mais próxima da Antártica do que de Boa Vista, capital de Roraima, na região norte do país. A reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz deve ser concluída no ano que vem e vai permitir maior suporte para as pesquisas brasileiras naquela região. E as ações das Forças Armadas no exterior vão além da pesquisa na Antártica. A participação em ajudas humanitárias faz parte da missão da Marinha, Exército e Aeronáutica. A mais recente é o apoio da Força Aérea Brasileira a vítimas de uma forte enchente no Peru. Fortes chuvas provocadas pelo fenômeno El Niño costeiro deixaram milhares de pessoas desabrigadas no Peru, país vizinho do Brasil. Mais de 90 pessoas morreram, 100 mil casas foram destruídas com o transbordamento de rios e mais de 100 pontes caíram. O Brasil ajudou os peruanos com um avião da Força Aérea Brasileira, que realizou o transporte de pessoas que estavam ilhadas nas regiões mais atingidas até Lima, capital do Peru. O piloto da aeronave, capitão Gustavo Magaldi, que participou da missão junto com outros 14 militares da FAB, fala da emoção em poder ajudar os nossos irmãos. É muito gratificante participar de uma operação dessas, porque vemos ainda o quanto as Forças Armadas são importantes na atuação em catástrofes como esta. E ver nos olhos de cada passageiro que a gente transporta o agradecimento deixa toda a tripulação extremamente gratificada pela nossa atuação, de poder ajudar os necessitados.
não só no exterior, mas também quando executamos essas mesmas operações no solo brasileiro. Além de levar desabrigados, a Força Aérea Brasileira também já fez o transporte de 24 toneladas de sulfato de alumínio, produto utilizado no tratamento de água contaminada. O Brasil é conhecido mundialmente por participar, sempre que possível, de missões de ajuda humanitária por meio de suas forças armadas. Somente este ano, além do Peru, Chile, Síria e Haiti, receberam donativos, vacinas e medicamentos graças a este tipo de apoio. Reportagem Marina Mello. Várias balsas saíram hoje da cidade de Manaus levando água, comida, colchões e mantimentos para as 23 mil pessoas que sofrem com as inundações no estado do Amazonas. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, sobrevoou a área para acompanhar o trabalho e falou com exclusividade para a Voz do Brasil sobre a situação no local. Tempo de cheia do Rio Juruá e o estado do Amazonas sofre com as inundações. A cheia é sazonal, ocorre todos os anos. Neste momento, mais de 23 mil pessoas estão ilhadas precisando de ajuda. O ministro da Integração, Helder Barbalho, está no estado e sobrevoou a área. É o município de Eurunepé, município de Itamaraty, município de Guajará e também o município de Ipixuna. São os 4 municípios no Alto Juruá que sofrem com as enchentes. Para ajudar esses 4 municípios do estado do Amazonas, o Ministério da Integração está distribuindo 360 mil kits. São mais de 500 toneladas de mantimentos, como conta o ministro. Todos esses kits são um conjunto de benefícios. Nós temos 300 mil galões de água, mais de 7 mil colchonetes e kits dormitório, 5.700 cestas de alimento, mais kits de higiene, kits para idosos, kits para crianças, kits de limpeza, um conjunto que totalizam 360 mil itens que estão sendo entregues a partir da chegada das balsas nesta região do estado do Amazonas. A maior dificuldade é a entrega desses mantimentos, que precisa ser feita por barcos. R$523 mil foram investidos na logística de transporte para fazer com que os mantimentos cheguem às famílias ilhadas. Várias balsas saíram nesta terça-feira de Manaus rumo aos municípios inundados. Ao todo, o investimento do governo federal para ajudar as famílias afetadas pela inundação já soma mais de R$9 milhões. Reportagem Alessandra Bastos. 19h23 em Brasília. A Câmara dos Deputados fez hoje uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência do governo. Desta vez, a discussão foi sobre os impactos da reforma no orçamento da Seguridade Social, no mercado de trabalho e na economia. A proposta de reforma da Previdência altera regras como a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Professores, economistas, representantes do governo federal e parlamentares estiveram na Câmara dos Deputados para mais um encontro. Para eles, os impactos positivos dessa reforma vão desde a melhoria da economia até a diminuição do desemprego. Fábio Giambiagi, superintendente na área de planejamento e pesquisa do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, afirma que a reforma é urgente, já que a expectativa de vida do brasileiro tem subido e dentro de 5 ou 6 anos já vamos ter mais pessoas aposentadas do que trabalhando. Reformar a Previdência Social é uma tarefa a qual o país deveria ter se dedicado já há 20 ou 30 anos. O cenário positivo, que envolve diminuição de juros, queda da inflação e até o aumento dos empregos, é uma consequência real da proposta da reforma da Previdência. Isso é o que explica o deputado Darcísio Peronde, que enxerga o momento de recuperação da economia como favorável para a aprovação da reforma. Essa reforma garante o direito dos aposentados, garante que eles possam receber, mas também olha o futuro do Brasil. Olha a economia que estimula os empresários, mais obras também. A PEC é discutida na Câmara dos Deputados desde janeiro desse ano e, caso aprovada no plenário dessa casa, deve seguir para o Senado Federal no mês que vem. Reportagem Beatriz Amiden. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Não esqueça que a seleção brasileira entra em campo daqui a pouquinho pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal aceita denúncia e deputado federal Everton Rocha vira réu em ação penal. O cliente deve ser indenizado após receber imóvel diferente do combinado. A empresa é condenada a indenizar trabalhador que não tirava férias integrais. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o deputado federal Everton Rocha, do Maranhão. Agora, o político é réu em ação penal no STF. Cíntia Ribeiro. O Everton Rocha, do PDT, é acusado de cometer fraude em licitação e ainda de peculato, que é o desvio de recursos públicos. Os crimes teriam ocorrido quando o deputado era secretário de Esporte e Juventude no Maranhão. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, as irregularidades foram cometidas na reforma e ampliação de um ginásio em São Luís. No voto, a relatora ministra Rosa Weber considerou que há indícios de que houve fraude na licitação para a reforma do ginásio. A obra teve início com base em uma dispensa de licitação questionável. Pouco tempo depois foi descaracterizada para uma obra de grande porte, com objeto desvirtuado, aditivada em aproximadamente 170% do valor original. E os valores foram pagos sem a observância das cautelas legais. Para a ministra Rosa Weber, faltam elementos para comprovar o peculato, mas, por maioria, a primeira turma do STF decidiu aceitar a denúncia pelos dois crimes, fraude em licitação e peculato. Assim, o deputado federal, o Everton Rocha, se torna réu em ação penal. Nessa fase, serão colhidas as provas e, ao final do processo, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se absolve ou condena o parlamentar. Entrega de imóvel sem vista para o mar, como havia sido combinado, gera indenização por danos morais ao cliente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao rejeitar recurso de construtora. Tiago Gomide. O imóvel na praia de São Vicente, em São Paulo, foi entregue 1 ano e meio após o prazo estipulado. Além disso, tinha uma suíte a menos do que foi combinado e sem vista para o mar, como havia sido prometido. A Justiça do Estado condenou a construtora a pagar R$15 mil de indenização. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que a decisão da Justiça Estadual está correta. Para ela, a entrega fora dos padrões combinados significa que a família terá que conviver com uma situação indesejável enquanto morar no imóvel. Empresa de transportes deve indenizar trabalhador que não tirava férias integrais. O valor foi fixado em quase R$15 mil. A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. O mecânico trabalhou por mais de 30 anos na empresa, mas somente no último ano ele conseguiu tirar as férias completas. Ao analisar o caso na 7ª turma do TST, o ministro Cláudio Brandão ressaltou que as férias são um direito fundamental ao cidadão, essencial para preservar outros direitos, como a saúde e o lazer. Para os ministros, a conduta da empresa ofendeu a dignidade humana, pois ainda aumentou o risco do homem ter doenças do trabalho. Adolescente com deficiência auditiva volta a ouvir após Justiça determinar que Estado arque com tratamento. No caso, a Justiça do Acre considerou o direito à saúde. Johnny Luna. A adolescente precisou se deslocar do interior para a capital acreana para colocar o aparelho auditivo e ainda deve fazer a viagem a cada 3 meses para manutenção. Por isso, a juíza garantiu à menina o tratamento fora de domicílio, bem como as passagens e o pagamento de diárias para ela e a mãe. A juíza do caso afirmou que o poder público deve oferecer todas as condições necessárias ao tratamento da adolescente, como forma de garantir o direito à saúde. A alteração de voo comunicada com antecedência não gera danos morais ao consumidor. A empresa aérea comunicou a alteração com 2 meses de antecedência. Carlos Ribeiro.
A mulher foi comunicada sobre a alteração no voo de volta dos Estados Unidos ao Brasil. Com o novo trajeto, ela passou 6 horas a mais viajando. A juíza do caso em Brasília não verificou falha na prestação de serviço da empresa aérea, considerando que a comunicação sobre a mudança ocorreu com antecedência e a mulher teria tempo hábil para se planejar. O uso de sinalizador na arena do Grêmio em jogo de campeonato gaúcho rende suspensão de 8 jogos a torcedor. O homem deve se apresentar em uma delegacia no horário dos jogos do Grêmio. A decisão de proibir o torcedor de ir aos próximos 8 jogos é do juizado do torcedor e grandes eventos em audiência no próprio estádio. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Proposta que regulamenta a terceirização de mão de obra deve ser debatida pela Comissão de Constituição e Justiça. Plenário do Senado aprova a criação do Dia Nacional do Perdão. E segue para a Câmara projeto que pode beneficiar Mato Grosso e Maranhão com dinheiro do Fundo Constitucional do Norte. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado vai analisar proposta que proíbe a contratação de mão de obra terceirizada para atividade fim. O PMDB vai pedir à Presidência da República para que não sancione o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha. Relator da proposta de terceirização do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, entregou o relatório. O objetivo é levar ao Planalto um texto alternativo ao recém-aprovado pelos deputados, que é de 1998. Mesmo que o projeto da Câmara seja sancionado, Paulo Paim explica que a última lei submetida à sanção terá prioridade. Vale sempre a última lei. Então, se esse meu relatório for aprovado Câmara e Senado, está resolvido a questão da terceirização, que não vai permitir, pelo nosso relatório, terceirização na atividade fim. O relatório passará pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, também poderá ser submetido à Comissão de Assuntos Sociais, antes de ir ao plenário, como explicou o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Para que ele tramite nas comissões o mais rapidamente possível. Assim que tramitar nas comissões, obviamente que, com o compromisso que tenho, submeterei esse projeto à apreciação do Senado Federal. A maioria da bancada do PMDB assinou uma nota em que afirma ser contra a sanção do projeto de terceirização aprovado pela Câmara. O líder do partido, Renan Calheiros, de Alagoas, afirmou que a recomendação é de que o Palácio do Planalto não sancione a proposta. Porque ele vai assumir a responsabilidade definitiva do agravamento do desemprego, da precarização das relações do trabalho e, pior, da queda na arrecadação e do aumento de impostos, que são consequências diretas. Já o líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, disse que a bancada é favorável ao texto aprovado pelos deputados. Atende à necessidade de geração de mais empregos no Brasil através da viabilização de melhores condições e de direitos assegurados para todos os trabalhadores. O projeto da terceirização terá rito normal de tramitação no Senado. E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, disse que a terceirização irrestrita pode gerar mais prejuízos aos trabalhadores. Ele deu como exemplo o caso da liberação pelo governo do dinheiro depositado em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Muitas empresas terceirizadas nem depositaram esse FGTS para esses trabalhadores. O cara foi lá, bateu com a cara no banco e não recebeu absolutamente nada. Plenário. Segue para a sanção presidencial o projeto aprovado hoje pelo Senado que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser comemorado em 30 de agosto. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, relatora da proposta, destacou a importância da iniciativa.
Detalhes com o repórter Maurício Desante. O projeto que cria o Dia Nacional do Perdão foi apresentado pela deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, que perdeu o filho Ives Ota, assassinado de forma brutal em 1997, aos 8 anos de idade. A deputada diz que perdoou as pessoas que causaram mal à família dela, por isso teve a iniciativa do projeto. O casal Ota fundou um instituto que leva o nome do filho para oferecer orientação a crianças, jovens e famílias vítimas de violência. E a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que esse é um exemplo a ser seguido. Defender o Dia Nacional do Perdão tem a mais alta relevância num processo não só de reconstrução da economia do país, da política do país, mas da reconstrução da sociedade em si, na sua base mais elementar, da sua base educacional, da sua base de convivência em sociedade, enquanto irmãos, na sua irmandade e solidariedade. Comissões. O projeto, que inclui Mato Grosso e parte do Maranhão na zona de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional da região Norte, segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Assim, essas localidades poderão receber dinheiro para financiar atividades definidas pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, entidade da qual já fazem parte e que define como e onde aplicar os recursos do Fundo Constitucional do Norte. Repórter Bruno Lourenço. O senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, apresentou o projeto de lei para mudar esse quadro. A proposta recebeu a recomendação favorável do relator, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso. Que no caso do FNE e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste Sudene, as áreas de atuação já são coincidentes, assim como o caso do FCO e da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste Sudeco. A inclusão de territórios que não pertencem a uma determinada macro-região na área de aplicação do Fundo Constitucional, que leva o seu nome, já tem um precedente no caso do FNE. Com efeito, esse fundo alcança porções dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento da região por meio de linhas de crédito mais atrativas para a iniciativa privada. Os recursos do FNO são administrados pelo Banco da Amazônia. O Parlamento do Mercosul se reuniu nesta semana e a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que foram discutidas as barreiras alfandegárias e a dificuldade que o Brasil tem para escoar produtos para o Chile por meio da fronteira seca de Uruguaiana com a Argentina. A senadora destacou também que o Parlasul, quase que por unanimidade, criticou o afastamento da Venezuela do Mercosul. No entanto, ela lamentou a decisão do governo venezuelano de proibir seus parlamentares de participarem da reunião do Parlasul. O Mercosul vive momentos de dificuldades que estão claros na nova situação política gerada na América Latina e também nos novos movimentos da economia globalizada, mas se faz necessário afirmar a importância da continuidade desse espaço de negociação econômica e de troca de experiência democrática entre os países que são parte do Mercosul. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, defendeu mudança na Constituição para que fique expressamente vedada a indicação política para cargos técnicos na esfera federal. Ele acredita que isso poderia evitar problemas como os revelados pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Nas investigações, dirigentes do Ministério da Agricultura no Paraná, indicados por parlamentares, apareceram associados às irregularidades na fiscalização de frigoríficos. Ataídes Oliveira reconheceu que apoiou a indicação do atual dirigente do INCRA no Tocantins, pessoa que qualificou como competente e honesta, porém reconheceu o ato como um erro, afirmando que cargos técnicos não podem ter padrinho político. Nós temos que acabar com esses apadrinhamentos desses cargos técnicos nos nossos estados. O caso, por exemplo, do Paraná, está se acusando um deputado federal e hoje até mesmo um ministro do governo atual. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou os 3 anos da Operação Lava Jato, que já resultou na condenação de 125 pessoas por crimes contra o sistema financeiro, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. As investigações e delações premiadas permitiram revelar ao país a ação da quadrilha que desviou mais de 40 bilhões de reais da Petrobras, disse Ana Amélia.
Em 3 anos, o Brasil assistiu, entre atônito e eufórico, a mais contundente ação contra o crime organizado, envolvendo, lamentavelmente, a classe que eu pertenço, a classe política. Movimentos populares como os do último domingo, dia 26, perderam adesão ao se mostrarem cúmplices da administração do presidente Michel Temer, avaliou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Para ele, ao não contarem com o apoio de partidos como o PSDB, o Democratas e o PPS, responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, além de celebridades como o ator Alexandre Frota, se mostraram incompetentes para promover mobilizações. O fato, segundo Humberto Costa, desacreditou a população, que se viu utilizada para o favorecimento de interesses político-partidários. É o metagolpe, é o golpe dentro do golpe, que tem representantes no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, em larga parcela do poder econômico e tendo a mídia como fiadora. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia diz que Câmara deve votar reforma trabalhista em abril. Presidente da CCJ valida assinaturas de projeto anticorrupção. Deputados divergem sobre responsabilidade da crise nos Correios. Boa noite. Os Correios anunciaram um prejuízo de quase 500 milhões de reais nos 2 primeiros meses deste ano. A empresa estuda o fechamento de agências e a possível demissão de até 25 mil funcionários. Para Angelim, do PT do Acre, a crise na estatal é planejada pelo próprio governo. Segundo ele, há uma intenção de precarizar os serviços dos Correios para justificar uma futura privatização da estatal. Na visão de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a situação dos Correios representa a entrega do patrimônio público aos interesses privados. A deputada lembra que a estatal sempre foi sinônimo de qualidade. Ela considera estranho o surgimento de uma crise repentinamente. Padre João, do PT mineiro, critica o fechamento de agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no país. Para ele, o governo federal também está tentando privatizar os Correios e outras estatais. Fecharam várias agências do Banco do Brasil e a gente sabe que querem esvaziar também os Correios, Caixa Econômica Federal, estão preparando para privatizar. É a política neoliberal. Já Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, acusa o governo do PT como responsável pela crise nos Correios. De acordo com o deputado, o partido ofereceu durante 13 anos a gestão das empresas públicas em troca de apoio político. Trabalho. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, reitera sua posição contrária ao projeto de terceirização aprovado na Câmara semana passada. O deputado entende que a terceirização para todos os setores torna os funcionários descartáveis, com redução de direitos e de salários. Na avaliação de Heitor Chu, o governo federal deveria trabalhar para aumentar a renda dos trabalhadores e gerar mais consumo e produção, e com isso melhorar a indústria. Ele espera que o governo não sancione o projeto da terceirização como foi aprovado na Câmara. Assis Mello, do PCdoB do Rio Grande do Sul, avalia que as reformas propostas pelo governo Temer são nefastas para o país e para o trabalhador. Ele entende que as mudanças no sistema trabalhista precarizam as relações. No caso da terceirização, ele espera que o projeto seja vetado. Mas isso não vai acontecer sem a resistência e sem a luta e sem a oposição daqueles que querem um Brasil melhor para os trabalhadores e para o povo. Caso sancionada a terceirização, acarretará no rebaixamento do salário e das condições de trabalho de milhões de trabalhadores no Brasil, instituído como regra a precarização das relações de trabalho. O projeto agrava o quadro que hoje já se encontra aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados contra 35 milhões de contratados diretamente.
o número que pode ser invertido. Assis Melo informa ainda que a comissão especial que analisa a reforma trabalhista realizou audiência pública no Rio Grande do Sul, na qual, segundo ele, os participantes foram unânimes em criticar a proposta. Zé Geraldo do PT do Pará afirma que o projeto da terceirização vai transformar os trabalhadores brasileiros em boias frias, pois, segundo ele, o texto retira a segurança jurídica dos empregados. Ele alerta que alguns deputados que foram favoráveis à aprovação do texto são proprietários de empresas. Zé Geraldo também disse estar preocupado com a afirmação feita por um representante do governo federal de que a aprovação do projeto de terceirização é apenas o ponto de partida das mudanças trabalhistas. Valmir Assunção, do PT da Bahia, informa que a sociedade está se mobilizando contra o que ele considera uma perda de direitos com as reformas propostas pelo governo federal. Ele lembra que estão marcados atos e paralisações para os dias 31 de março e 28 de abril. O parlamentar registra ainda a recente visita ao assentamento Paulo Cunha, em Santo Amaro da Purificação, onde foi realizada uma cavalgada e também foi entregue um trator para as famílias assentadas. Previdência. Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, reconhece que é necessário fazer ajustes no sistema previdenciário, mas ele alerta que é preciso agir com transparência e separar os números da Previdência dos valores da assistência social. O deputado afirma que desde 2008 a Previdência sozinha é superavitária. Para o parlamentar, antes de propor aumento de impostos, o governo federal deve adotar medidas de redução de gastos, como a diminuição do número de ministérios e de cartões corporativos. Vicentinho, do PT paulista, destaca encontro realizado em São Bernardo do Campo, no qual lideranças comunitárias e palestrantes convidados discutiram a reforma da Previdência e o que chamaram de transformação do trabalhador em mercadoria, pois ele deixa de ter direito ao descanso depois de produzir riquezas para o país. Vicentinho avalia que o governo federal tem agido de forma irresponsável, comprometendo a economia, desrespeitando a indústria nacional e beneficiando outros países. O deputado cita como exemplo a importação de carne dos Estados Unidos depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Bacelar, do PTN da Bahia, criticou a decisão do governo federal de retirar servidores estaduais e municipais do projeto da reforma da Previdência. Para ele, a mudança fere a Constituição no artigo que trata do regime próprio de previdência. Segundo Bacelar, juízes e trabalhadores da educação federais vão ter regras distintas da Previdência em relação aos das instâncias municipais e estaduais, que não estarão mais sob o mesmo regime como ocorre atualmente. 5 mulheres foram convidadas pela Comissão Especial da Reforma da Previdência para discutir a questão da igualdade entre homens e mulheres na idade mínima de aposentadoria, aos 65 anos. Algumas debatedoras concordam com os argumentos do governo para igualar a idade mínima. Outras avaliam que é preciso levar em conta as desigualdades entre os gêneros. A Rádio Câmara traz mais detalhes sobre a discussão. Acompanhe. O governo argumentou basicamente que as mulheres vivem 8 anos a mais que os homens e que as desigualdades de gênero não devem ser compensadas por uma antecipação da aposentadoria, mas vários deputados e 3 convidadas afirmaram que, como política social, a Previdência tem que estar adequada à realidade do mercado de trabalho brasileiro. Marta Cellier, da Casa Civil, diz que a idade de 65 anos é a média atual de 34 países desenvolvidos. Desses países, 51% teriam a mesma idade para os 2 gêneros. A assessora afirmou que condenar a reforma da Previdência sob o argumento da dupla jornada seria a constitucionalização do machismo. Então a gente só aceita o argumento da dupla jornada quando a gente aceita o argumento de que a mulher se casa, ou de que a mulher tem um companheiro, que a mulher tem um filho, e aí as tarefas domésticas passam a estar completamente desequilibradas em relação a homens e mulheres. Eu não nego que isso exista em vários lares, mas eu nego que isso possa ser defendido, que a gente possa achar isso uma normalidade, porque em vários países isso é um escândalo. E no Brasil a gente se utiliza desse argumento com naturalidade. Segundo Marta Cellier, a reforma proposta tem uma regra de transição para mulheres de 45 anos ou mais que mantém a diferenciação de idade pelos próximos 20 anos. Neste período, na opinião dela, as condições de trabalho de homens e mulheres já estarão mais igualadas. Marta ressaltou que em 1995 a mulher ganhava em média 65,9% do que o homem recebia, mas em 2014 o percentual havia subido para 81,4%. Para
Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a comparação com países desenvolvidos é feita apenas quando interessa ao governo. Se há diferenças na vida, se há diferenças no mundo do trabalho, não pode ser igual no acesso ao benefício. Quando nós tivermos igualdade no mercado de trabalho, igualdade na vida, como a OCDE tem equipamento coletivo, tem creche para todo mundo, que beleza. Tem assistência ao idoso de forma abundante, tudo isso tem lá, não tem aqui. Então não compare a OCDE conosco só no que interessa. A solteira cuida de pai e mãe. Não é só problema de ter filho que determina a dupla jornada, não. Joana Mustafa, do IPEA, diz que o aumento do tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos vai afetar a possibilidade das mulheres se aposentarem, já que mais de 44% delas só conseguem comprovar 20 anos. Além disso, segundo ela, 60% dos benefícios assistenciais são concedidos para mulheres e eles deverão ser desvinculados do salário mínimo. Também a mudança de regras da pensão por morte deverá afetar mais esse grupo, porque as mulheres recebem 74% das pensões. Marilane Teixeira, professora da Unicamp, também defendeu que as desigualdades sejam levadas em conta. Segundo ela, o tempo dedicado pelas mulheres às tarefas domésticas é em média de 21 horas por semana. Já os homens declaram 10 horas. Em relação à renda, ela afirmou que uma mulher negra ganha 43% do que recebe um homem branco. A professora ainda disse que o desemprego afeta mais as mulheres, que acabam se aposentando com mais tempo de trabalho porque não conseguem comprovar tempo de contribuição ininterrupto. A procuradora Zélia Piedorná procurou olhar o problema pelo lado econômico e disse que os gastos com a Previdência impedem o governo de investir em outras políticas sociais que reduziriam a desigualdade de gênero, como a construção de creches. Zélia também defendeu que a legislação não estimule comportamentos. Ela afirmou que os benefícios assistenciais, ao garantirem o piso do salário mínimo, não estimulam a contribuição para a Previdência Social. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender hoje, em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria, a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência como prioridades do Congresso para 2017. Durante o evento, Maia recebeu a pauta legislativa da CNI, que reúne 131 propostas em tramitação no Congresso. A Confederação pede urgência na aprovação de 16 itens que interessam a indústria, entre os quais as reformas trabalhista e da Previdência. Rodrigo Maia argumenta que o parlamento não pode fugir do processo de modernização das leis do trabalho. As reformas que reorganizam o Estado brasileiro e as reformas que dão segurança ao capital, elas precisam ser prioridade do parlamento nos próximos anos. Não podemos fugir da modernização das leis trabalhistas, que será votada a partir do dia 17 de abril na Câmara dos Deputados. Nós temos uma agenda, como eu disse, pró-mercado, pró-emprego, porque nós acreditamos que o Estado brasileiro precisa ser menor para que a sociedade seja maior e possa se desenvolver e gerar empregos. Durante o evento, na CNI, Maia também defendeu a reforma política, mas considera tímida a proposta de emenda à Constituição elaborada pelo Senado. Segundo o presidente, o texto não resolve o principal problema do sistema atual, que para ele é a representatividade dos mandatos. Economia. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, critica a forma como foi divulgada a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Ele lembra que o setor é importante para a economia brasileira e foi duramente atacado. O parlamentar elogia o esforço que o governo vem fazendo para recuperar esse mercado. Luiz Sérgio, no entanto, lembra que existe um outro setor, o da construção naval, que aguarda uma atitude do governo federal em defesa do conteúdo local. Ele defende uma reunião entre Executivo, Petrobras, prefeitos e parlamentares para definir uma política de conteúdo local que garanta o emprego de milhares de metalúrgicos. Júlia Marim, do PSC, elogia a ação do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA de suspender os efeitos dos embargos dos frigoríficos do Sul e Sudeste do Pará. A deputada informa ainda que esteve no município de Xinguara no último final de semana, junto com a representante do governo paraense, para dar apoio e firmar compromissos com os produtores rurais. Política. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB Mineiro, validou a conferência de assinaturas do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Pacheco enviou o texto de volta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que a tramitação seja retomada na casa.
Ouça mais detalhes na reportagem. Em seu despacho, Pacheco valida a conferência de assinaturas feita pela Secretaria-Geral da Mesa e reconhece que a proposta atende aos requisitos para um projeto de iniciativa popular. O que eu, como presidente da CCJ, fiz foi, então, aderir ou determinar que esta conferência de assinaturas pela Secretaria-Geral da Mesa é válida e adequada ao que é a Constituição Federal e, portanto, opinando e entendendo que está cumprindo esse requisito do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, podendo se conhecer o projeto como de iniciativa popular, considerando que 1.741.000 assinaturas foram conferidas como válidas pela Secretaria-Geral da Mesa. O projeto de medidas anticorrupção foi aprovado pelos deputados em novembro do ano passado e já estava tramitando no Senado quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ordenou em dezembro o seu retorno à Câmara. O mandado de segurança que deu origem à decisão judicial foi impetrado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo. Rodrigo Maia fez, então, um acordo com o Fux para que a Câmara recontasse as assinaturas ao projeto. O presidente da Casa determinou em fevereiro que o trabalho fosse executado pela SGM e atestado pela CCJ. Para que um projeto de iniciativa popular seja válido, é necessária a adesão mínima de 1% do eleitorado, distribuído por pelo menos 5 estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um. O Tribunal Superior Eleitoral considera que existem hoje 144 milhões de eleitores no país. Portanto, o número mínimo de assinaturas para um texto de iniciativa popular seria de 1,44 milhão. A conferência realizada pela SGM contabilizou 1.741.721 assinaturas como válidas, dos mais de 2,5 milhões que chegaram à Câmara. Pacheco, que foi eleito semana passada para comandar a CCJ nesse ano, explicou que não houve assinaturas falsas e que, quando estava faltando documentos de um eleitor, a assinatura desse cidadão era descartada. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher. Segurança Pública. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, voltou a defender a unificação das polícias civis e militares como forma de coibir a violência em todo o país. De acordo com o deputado, o Brasil já registra mais de 60 mil mortes por ano. Para o delegado Edson Moreira, é preciso acabar com o crime organizado que, além de atuar em todas as cidades, agora dá ordens também de dentro dos presídios. Comissões. Paulão de Alagoas foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para 2017. O parlamentar elogiou o trabalho da gestão anterior e agradeceu o PT pela indicação de seu nome. Ele informou que a comissão vai continuar a atuar em defesa dos povos indígenas, da questão agrária, de melhorias no sistema prisional e do combate à violência contra mulheres e jovens. Desenvolvimento Regional. Paz Landim, do PTB do Piauí, comemora a abertura de processo licitatório para a recuperação da estrada que liga Remanso, na Bahia, a Dirceu, Arco Verde, no Piauí. Segundo ele, a estrada vai fortalecer o turismo na Serra da Capivara. Paz Landim agradeceu às autoridades da Bahia pelo empenho na recuperação do trecho, que apesar de ter apenas 50 quilômetros, aguarda por melhorias há anos. Projeto de autoria de Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais, pode ser votado amanhã na Comissão de Finanças e Tributação. O texto retira 83 municípios mineiros da área de atuação da Sudene e os inclui na região do semiárido. O deputado argumenta que essa mudança dará novos parâmetros para a instalação de empresas e para os agricultores se enquadrarem nas políticas públicas de crédito. Zé Silva diz que a última revisão nos municípios do semiárido mineiro ocorreu há 12 anos e que, nesse período, as políticas públicas evoluíram. Luana Costa, do PSB, ressalta que antes de assumir o mandato na Câmara Federal, já atuava na política de Santa Inês, no Maranhão. A deputada informa que participou de ações para implantação de creches, reestruturação de escolas e capacitação de jovens. Como parlamentar, Luana Costa diz que vai dar prioridade a projetos que busquem aperfeiçoar a saúde pública, principalmente do Maranhão. Ela lembra que já está em andamento um plano para reestruturar o Hospital do Câncer Aldenora Belo, em São Luís. Assim que cheguei a esta casa, fui ao Ministério da Saúde para agilizar uma emenda de quase 3 milhões de reais para aquela instituição. E agora, acabo de destinar mais 2 milhões de emendas individuais para que ela possa adquirir aparelhos para o tratamento do câncer. Ficará faltando apenas mais um aparelho
para que se dê condições de tratamento à Grande São Luís. Para a compra deste último aparelho que ficará faltando, eu mesma faço questão de alocar os recursos necessários. Saúde. O Supremo suspendeu no ano passado a lei que autorizava o uso da pílula do câncer, argumentando não haver constatação científica de cura. Ao criticar a decisão, Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, diz que agora os Estados Unidos estão produzindo o medicamento com a mesma fórmula criada no Brasil. Ele acrescentou que o país vai importar a droga dos Estados Unidos. Ainda de acordo com o deputado, o Brasil vai pagar mais caro pelo mesmo produto que já estava produzindo. Eduardo Bolsonaro afirma que os mais prejudicados vão ser os pacientes mais carentes que dependem do Sistema Único de Saúde. Últimas notícias. O plenário da Câmara encerrou agora há pouco a discussão da medida provisória que cria o programa Cartão Reforma para subsidiar a compra de materiais de construção destinados à reforma, ampliação, promoção da acessibilidade ou conclusão de imóveis de famílias de baixa renda. Os deputados estão, neste momento, na fase de votação da matéria. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.